Caminho da prosperidade, o Brasil que dá certo. Olá pessoal, vamos falar nesse podcast sobre as entregas do Ministério da Economia desde 2019, no âmbito dos projetos e propostas executadas dentro da pauta econômica. Desde o início do governo, a equipe da economia aprovou uma robusta agenda de reformas microeconômicas, para aumentar a segurança jurídica, criar marcos legais, além de lançar uma agenda de concessões que atrai capital do mundo inteiro para o Brasil. Programas de transferência de renda para a população, de inclusão de jovens no mercado de trabalho, de ampliação do acesso ao crédito, modernização dos registros públicos e valorização de ações de reciclagem e recicladores foram algumas das medidas implementadas. E quem fala aqui sobre esse assunto é o ministro de Minas e Energia e ex-chefe de estudos econômicos do Ministério da Economia, que foi doutor pela Universidade de Brasília aos 28 anos, o economista Adolfo Saxida. É uma honra recebê-lo em nosso podcast e já quero perguntar, por que as reformas microeconômicas foram tão importantes para o Brasil? Bom, agradeço a pergunta, saúdo a todos aqui. As reformas microeconômicas, elas são o pilar de sustentação do edifício da economia. Então, graças a essas reformas, hoje nós temos melhores marcos legais, mais segurança jurídica, ou seja, o Brasil é hoje o grande porto seguro do investimento no mundo. Secretário, quais os principais programas responsáveis por contribuir com a retomada econômica desde o início do governo? Nós fizemos a maior reforma estrutural da história da Previdência, ou seja, colocamos em ordem o lado fiscal da economia. Este vai ser o primeiro governo nos últimos 20 anos que termina seu ciclo de 4 anos gastando menos em relação ao PIB do que quando assumiu. Além do lado fiscal, nós aprovamos um novo marco do saneamento, um novo marco da cabotagem, o novo FGTS que devolve o dinheiro para o trabalhador, a transação tributária que ajuda o contribuinte a estar em ordem com o fisco, várias medidas importantes que dinamizam o investimento privado e geram as bases para o crescimento de longo prazo na economia. E olha só, vem aí o Mais Garantias Brasil, um robusto conjunto de medidas que vai melhorar o crédito, diminuir a taxa de juros no Brasil. E tem um lado social muito grande. Por exemplo, a medida provisória que moderniza cartórios. Hoje, uma mãe solteira dentro de um hospital acabou de ter o filho, ela depois é obrigada a ir num cartório registrar a criança. Com a medida provisória de modernização dos cartórios, acabou isso. Ela registra o filho de dentro do hospital com o telefone celular. O pedreiro que perde um dia de trabalho para ir no cartório, gasta R$10 de ônibus, acabou isso também. Ele vai ficar dentro do trabalho dele, com o celular, ele resolve tudo. É mais dinheiro no bolso do povo brasileiro e mais dinheiro para empreender. Muito bom, secretário. Agora fala pra gente como que a dona de casa e o trabalhador brasileiro, eles foram impactados pela política econômica do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes foram muito firmes. Nenhum brasileiro fica para trás. Então, durante a pandemia, um robusto conjunto de medidas transferiu dinheiro para a população necessitada, transferiu dinheiro para manter os empregos e, com a graça de Deus, conseguimos recuperar a nossa economia em V. Hoje, nós estamos vendo uma volta robusta do emprego e, com o crescimento do investimento privado, estamos lançando as bases sustentáveis para que tenhamos mais emprego, mais renda para o brasileiro. Uau, muito bom. Conta pra gente, secretário, o que mudou para o país? Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro, com a liderança do ministro Paulo Guedes, nós estamos devolvendo o Brasil para o brasileiro. Devolvemos o FGTS para o trabalhador. Estamos devolvendo terrenos da União para quem mora neles. Estamos devolvendo parte do aumento da arrecadação para os contribuintes. Estamos devolvendo crédito para a economia. Passo a passo. E com a graça de Deus, estamos recolocando o Brasil no caminho do desenvolvimento sustentável. Secretário, agora conta pra gente um pouquinho o que mudou para os pequenos empreendedores e para o setor de serviços em geral. Pela primeira vez, durante uma crise, o crédito ele se expandiu em maior proporção para o pequeno do que para o grande.
Ou seja, uma orientação deste governo: não podemos deixar ninguém para trás. É por isso que o crédito para o microempresário, para o pequeno empreendedor, não faltou durante a pandemia. Está aí o Pronamp, está aí o PEAC Maquininhas, uma série ampla de programas ajudando o pequeno a se manter. Secretário, desde já eu quero aqui agradecer por sua presença em nosso podcast, por tratar desses assuntos super importantes, esclarecendo esses pontos aqui para a população, para que todos fiquem informados. E caminhando agora para o final, tá? Deixo com você a palavra e uma pergunta final. Na sua avaliação, qual é o maior legado do Ministério da Economia para a sociedade? Fica à vontade. O nosso maior legado é deixar uma economia que, com a graça de Deus, tem as bases para o crescimento sustentável de longo prazo. Nós diminuímos a burocracia, nós diminuímos de maneira permanente 7 tributos federais. Nós estamos facilitando, desburocratizando a vida do brasileiro. Antes, para você abrir uma empresa, levava 3 meses, hoje leva 3 dias. Tudo isso é uma mensagem muito simples: mais Brasil, menos Brasília. Muito obrigado. Esse foi Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, que falou sobre as medidas realizadas que deixam um legado para as futuras gerações.